Fala pessoal, mais um vídeo de conteúdo matemático e hoje o nosso tema são as potências. Potências com números inteiros. Números inteiros, como nós já estudamos aí, são aqueles números positivos e também negativos, números inteiros. Vamos aos exemplos para a gente entender melhor essas potências aí com exemplos práticos. Vamos iniciar com números positivos, exemplos de cálculo com números positivos. Primeiro exemplo, eu tenho aqui, mais 2 elevado a 3, ou elevado ao cubo. Quando eu tenho um número como esse 2 aqui, elevado a 3, esse 2 é a base e esse 3 é o expoente. E não é 2 vezes 3 que dá 6. Às vezes o pessoal confunde e já vai respondendo 6 logo de cara. Não, é o 2 que se repete 3 vezes multiplicando a si mesmo. Então vai ficar assim, Eu fiz a montagem aqui, 2 multiplica 2 e multiplica 2. Então o 2 repete 3 vezes. Por quê? Porque o número que está em cima, o expoente é 3. Então o número que está em cima indica quantas vezes o número que está de baixo vai repetir multiplicado por ele próprio. Aqui eu fiz a conta. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Resposta final. Segundo exemplo. 5 elevado a 2, que pode ser chamado também de 5 elevado ao quadrado. Um detalhe que eu não falei, esse aqui eu coloquei entre parênteses e esse eu coloquei sem parênteses. Quando o número é positivo, o parênteses não é obrigatório, posso colocar ou não. 5 elevado a 2, que não é 10, é o 5 repetido 2 vezes e multiplicado por ele mesmo, vai ficar assim. 5 repetido 2 vezes e multiplica 5 vezes 5, que dá a resposta final 25. Próximo exemplo. 2 elevado a 4. Agora que nós já relembramos a definição de potência, a gente já sabe que é o 2 repetido 4 vezes e multiplicado. Então vai ficar assim. 2 repetido 4 vezes e vamos multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. Resposta final, 16. 1 elevado a 7, ou elevado a sétima potência. É o 1 repetido 7 vezes e multiplicado por ele próprio. Vai ficar assim. Aí eu vou fazer, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Como é tudo 1, eu já sei que a minha resposta final vai ser quanto? 1. Porque 1 vezes 1 dá 1. Então, quando a base for 1, mesmo que o expoente for um número enorme, 1 elevado a 200 também é 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar 1. Isso facilita quando a base é 1. Agora alguns exemplos aqui com números negativos. Menos 5 elevado a 2. Aí o parênteses, que no número positivo não é obrigatório, aí no número negativo passa a ser obrigatório. Menos 5 elevado a 2 é menos 5 vezes menos 5. Vai ficar assim, menos 5 vezes menos 5. Fiz a conta aqui, 5 vezes 5, 5. Quando o número é negativo, tem que ver o sinal. Muito cuidado com o sinal. Menos com menos na multiplicação, menos com menos, mais. Está aqui, Então, menos 5 vezes menos 5, 5 vezes 5, 25, e menos com menos, mais. Próximo exemplo, menos 5 elevado a 3. É o menos 5 repetido 3 vezes e multiplicado. Primeiro,
vamos calcular os números. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5 dá 125. Depois vamos ver o sinal. Ó. Menos com menos dá mais. E mais com esse último menos aqui vai dar menos. Que é esse menos aqui que está na resposta final. Quando a gente vê isso, a gente começa a já ter uma conclusão aqui. Ó. Número negativo, expoente par, resposta positiva. Número negativo, expoente ímpar, resposta negativa. Essa regrinha vai ser útil daqui a pouco. Mais um exemplo aí. Menos 2 elevado a 3. É o menos 2 repetido 3 vezes e depois multiplica. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Está aqui. E o sinal? Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Então, resposta final, menos 8. Menos 2 elevado a 4 é o menos 2 copiado 4 vezes e depois multiplica. Primeiros números, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Está aqui. Quando tem bastante número, assim, a gente já pode usar aquela regrinha. Ó. O número é negativo. O número é negativo da pergunta. O expoente é um número par. Se o expoente é par, a resposta é positiva. Então, quando o expoente tem um valor maior, você já pode ir pela regra. Lembrando que essa regra só vale para número negativo. Se o número é positivo, a resposta evidentemente já é positivo direto. Menos 1 elevado a 50. Esse é um exemplo que você não vai copiar esse menos 1 50 vezes. Seria perder tempo. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, não precisa copiar 50 vezes, porque já sabe que a resposta é 1. E o expoente é grande, ó, 50. Você não vai ficar fazendo menos com menos dá mais e mais com menos dá menos 50 vezes. Você vai pela regra. Expoente par, 50 é par. Resposta positiva. Então, como a base é 1, a resposta é 1. Como o número é par, é positivo. Então, é mais 1. Está aqui a resposta. E eu coloquei o mesmo 1 aqui, porque se a base é 1, a resposta é 1. Só falta ver o sinal. Olha o expoente. 21. 21 é par ou ímpar? É ímpar, né? 21 é ímpar. Então, se 21 é ímpar, resposta negativa. Menos 1. Está aí, menos 1. Então, aí com esses exemplos, dá para resolver a maioria dos exercícios e a nossa atividade é baseada justamente nesses exemplos. Por hoje é isso.